80 anos procurando no lugar errado. Não no espaço, na própria realidade. Numa dimensão que divide o mesmo espaço que você ocupa agora enquanto assiste a esse vídeo. E a pessoa que talvez mais perto chegou da resposta não foi um governo, não foi a NASA. Foi um astrofísico francês que trabalhou na NASA e depois decidiu que toda a hipótese extraterrestre estava errada. Há poucos dias, uma deputada americana, com acesso a material classificado do governo dos Estados Unidos, fez uma declaração que está reorganizando completamente esse debate. Eles não são extraterrestres. Hoje você vai entender a teoria que pesquisadores sérios, não místicos de internet, mas físicos, ufólogos e até ex-agentes de inteligência, consideram a explicação mais perturbadora de todas para o fenômeno OVNI, a hipótese interdimensional. Fica até o final, porque se essa teoria estiver certa, a invasão já aconteceu há muito tempo e ela nunca precisou de uma nave. 26 de junho de 2026. Numa entrevista registrada, a deputada Ana Paulina Luna, veterana da Força Aérea e presidente da Força-Tarefa de Desclassificação de UAP da Câmara dos Representantes, fez uma afirmação que, vinda de qualquer outra pessoa, seria descartada como especulação de internet. Vinda dela, com acesso direto a relatórios classificados do Programa de Desclassificação americano, se tornou manchete em múltiplos veículos especializados no mesmo dia. Ela afirmou que o que está por vir no próximo lote de arquivos do sistema Pursuit é qualitativamente diferente de tudo que já foi liberado. E quando questionada sobre a natureza do que ela já viu, sua resposta foi direta. Essas entidades não são, segundo sua avaliação, extraterrestres no sentido convencional. Vamos ser precisos aqui, porque precisão é exatamente o que esse tema mais precisa e mais raramente recebe. Ela não disse que esses seres não existem. Ela disse que a categoria extraterrestre, vida biológica que evoluiu em outro planeta e viajou através do espaço físico para chegar aqui, pode estar simplesmente errada. Essa distinção pode parecer sutil, mas ela muda completamente o tipo de fenômeno que estamos investigando. Não é mais sobre distância, é sobre a própria estrutura da realidade. Vale lembrar, não existe, até o momento desta produção, confirmação oficial de nenhuma agência governamental corroborando essa afirmação específica de forma documentada e pública. O próprio Departamento de Guerra mantém a posição de que nenhum material liberado até agora contém prova definitiva de inteligência não humana, mas a postura geral do governo, de liberar casos não resolvidos e convidar o público a analisá-los, deixa, na prática, a porta aberta para qualquer hipótese, inclusive essa. Para entender de onde vem essa teoria, você precisa conhecer o homem que a tornou cientificamente respeitável, Jacques Vallée. Vallée não era nenhum místico, era astrofísico, trabalhou no projeto de mapeamento de Marte da NASA e foi consultor dos próprios estudos de OVNIs da Força Aérea Americana. Em outras palavras, ele começou exatamente do lado mais cético e institucional possível dessa história. Em 1965, um fazendeiro francês, num campo de lavanda na região de Valensole, relatou ter visto uma nave e 2 seres pequenos. Não havia nenhum destroço, nenhuma marca de pouso conclusiva. Mas o fazendeiro relatou ter ficado paralisado durante o encontro, incapaz de se mover, como se seu próprio corpo tivesse sido desligado por um instante. Esse tipo de detalhe, paralisia instantânea, ausência completa de vestígios físicos, retorno súbito ao normal, é o que começou a incomodar Vallée. Não porque o caso fosse mentira, mas porque ele não se encaixava no modelo de visita física de outro planeta da forma como a ciência entende viagem física. Foi investigando casos como esse, um após o outro, que Vallée chegou a uma conclusão que mudaria para sempre a forma como parte da ufologia trata esse fenômeno. Em seu livro de 1969, Passport to Magonia, Vallée traçou um paralelo que parecia absurdo até você examinar os detalhes. Relatos modernos de abdução por OVNIs e relatos medievais europeus de pessoas levadas por fadas têm uma estrutura quase idêntica. Tempo que desaparece.
locais que mudam sem explicação, seres pequenos, com proporções estranhas, que comunicam através de algo que não é exatamente fala. A hipótese de Vallée não era que fadas existem. Era o oposto e muito mais perturbador que o mesmo fenômeno real. Algo que efetivamente acontece. Está sendo descrito por culturas diferentes, em séculos diferentes, usando o vocabulário que cada época tinha disponível. Camponeses medievais chamavam de fadas. Pilotos do século XX chamam de alienígenas. Vallée também notou outro detalhe que reforçava sua hipótese: a inconsistência tecnológica dos relatos. Se essas fossem, de fato, naves físicas vindas de outro planeta, seria esperado que a tecnologia descrita evoluísse de forma consistente ao longo do tempo, como a própria tecnologia humana evolui. Mas os relatos não seguem esse padrão. Eles seguem, ao invés disso, as expectativas culturais e tecnológicas da época em que ocorrem. Discos voadores brilhantes na era do início da aviação a jato. Naves triangulares silenciosas na era da tecnologia stealth. Esferas multiplicáveis na era dos drones e da computação distribuída. Para Vallée, essa correlação entre a forma do fenômeno e as expectativas tecnológicas e culturais de cada época era extremamente reveladora. Não prova, necessariamente, origem interdimensional. Mas levanta uma pergunta difícil de ignorar. Por que um fenômeno genuinamente extraterrestre, vindo de fora, se adaptaria tão precisamente às nossas próprias categorias mentais em evolução? Enquanto Vallée construía sua teoria a partir da astrofísica, outro pesquisador chegava numa conclusão parecida por um caminho completamente diferente: o jornalista americano John Keel. Keel começou como um ufólogo convencional, acreditando na hipótese extraterrestre clássica, mas, depois de anos investigando casos de campo, incluindo o que se tornaria o famoso caso do Mothman de Point Pleasant, ele chegou a uma posição radical, parou de se chamar de ufólogo e começou a se descrever como demonologista. Entre 1966 e 1967, na pequena cidade de Point Pleasant, na Virgínia Ocidental, múltiplas testemunhas relataram avistamentos de uma criatura alada de grande porte, com olhos vermelhos brilhantes. Os relatos se intensificaram nos meses anteriores ao colapso real de uma ponte na região, uma tragédia que custou múltiplas vidas. Keel documentou meticulosamente essa sequência de eventos, e o caso se tornaria, décadas depois, uma referência central na cultura de fenômenos paranormais americanos. Em 1970, em seu livro Operation Trojan Horse, Keel cunhou um termo que ainda é usado hoje por pesquisadores dessa linha: ultraterrestres. Não extra, de fora, ultra, de além. Sugerindo algo que está aqui, ao nosso redor, mas além da nossa capacidade normal de percepção. Keel propôs algo ainda mais inquietante que Vallée: que esses seres conseguiriam moldar sua própria aparência de acordo com o que cada cultura e cada época está preparada para aceitar. Demônios para os religiosos medievais, anjos para os místicos, cinzentos com olhos grandes para a era espacial do século XX. Se essa ideia for verdadeira. E é importante repetir, ela é uma hipótese, não um fato comprovado. Significa que a forma do alienígena nunca foi sobre o alienígena. Era sobre nós, sobre o que cada geração humana tem capacidade psicológica e cultural de processar sem entrar em colapso completo de sentido. Keel chegou a escrever, de forma direta e quase provocativa, que ufologia é apenas outro nome para demonologia. Para ele, o fenômeno sempre existiu. Só trocou de roupa, de geração em geração, para continuar fazendo sentido dentro do vocabulário disponível em cada época histórica. Até aqui, tudo isso pode parecer filosofia ou especulação literária, mas existe uma base real, dentro da física teórica moderna, que dá algum peso à própria possibilidade estrutural de dimensões além das 4 que conhecemos. A teoria das cordas. Um dos principais candidatos a unificar a mecânica quântica com a relatividade geral. Propõe que as partículas fundamentais do universo não são pontos, mas pequeníssimas cordas vibrantes. E, para que essa matemática funcione de forma consistente, a teoria exige a existência de até 10 ou 11 dimensões espaciais.
bem mais do que as 3 de espaço e uma de tempo que experimentamos no dia a dia. Isso não prova que existam seres vivendo nessas dimensões extras, mas prova algo cientificamente relevante. A ideia de dimensões além da nossa percepção comum não é ficção científica pura. É uma característica matemática séria de algumas das teorias mais avançadas da física atual. Defensores da hipótese interdimensional argumentam que isso explicaria um dos maiores problemas da teoria extraterrestre tradicional: o paradoxo de Fermi. Se existem civilizações alienígenas avançadas, por que nunca encontramos nenhum vestígio conclusivo delas em décadas de busca científica organizada? A resposta interdimensional é radical. Talvez estejamos procurando no lugar errado. Não no espaço distante, mas na estrutura da própria realidade que já habitamos. Isso explicaria, segundo essa linha de raciocínio, por que WAPs modernos exibem comportamentos que desafiam a física newtoniana convencional. Acelerações instantâneas equivalentes a milhares de vezes a força da gravidade, mudanças de direção sem desaceleração gradual e o desaparecimento completo de sinais de radar sem qualquer rastro físico remanescente. Se um objeto não está, durante seu movimento, completamente presente dentro da nossa métrica usual de espaço-tempo, as restrições da física newtoniana clássica simplesmente não se aplicariam a ele da mesma forma. Não seria velocidade impossível. Seria, literalmente, outra categoria de movimento. Existe ainda uma hipótese científica adicional, mais recente, que alguns pesquisadores conectam a essa discussão: o princípio holográfico, que sugere que toda a informação contida em um volume tridimensional poderia, teoricamente, ser representada por uma superfície de dimensão menor. Essa ideia, usada por físicos para tentar resolver paradoxos relacionados a buracos negros, levou alguns teóricos especulativos a sugerir que nossa própria realidade tridimensional poderia ser, de certa forma, uma projeção de informação codificada em outro nível da realidade. Esse é um território extremamente especulativo, até dentro da própria física teórica. A maioria dos físicos profissionais trataria essa conexão específica com WAPs como especulação não fundamentada, mas o fato de existir, dentro da ciência séria, qualquer estrutura matemática que sequer abra essa porta conceitual, já é mais do que a maioria das pessoas. Imagina quando ouve falar em seres interdimensionais pela primeira vez. Existe um segundo argumento, menos matemático e mais comportamental, que sustenta a hipótese interdimensional: o próprio padrão de comportamento desses fenômenos. Você já viu, em vídeos anteriores deste canal, o relato oficial da chamada Orbe-Mãe. Uma esfera laranja que teria sido observada liberando esferas menores de cor vermelha, descrita dentro de um relatório assinado pelo próprio diretor do Escritório Oficial de Investigação americano. Pesquisadores que defendem a hipótese interdimensional apontam exatamente para esse tipo de comportamento como evidência fenomenológica. Objetos que mudam de forma, se multiplicam, não deixam vestígios físicos consistentes e, talvez o detalhe mais intrigante de todos, parecem responder à atenção do próprio observador humano. Esse último ponto é o que mais separa essa fenomenologia de qualquer tecnologia convencional conhecida. Naves, drones, mísseis. Nenhuma tecnologia humana atual reage de forma perceptível ao simples ato de ser observada por uma consciência. Mas relatos de alta estranheza, ao longo de décadas, descrevem repetidamente esse tipo de interação entre observador e fenômeno. Esse padrão específico, mudança de forma, ausência de vestígio material consistente e aparente interação com a consciência do observador, segundo Vallée e pesquisadores que seguem sua linha, estruturalmente idêntico ao que culturas antigas descreviam em experiências místicas, religiosas e parapsicológicas. Não é coincidência cultural, segundo essa teoria. É o mesmo fenômeno, descrito repetidamente através de vocabulários diferentes. Vallée chegou a propor que esse fenômeno completo poderia ser, em si, um tipo de sistema de controle. Uma força operando sobre a percepção humana ao longo de toda a história registrada,
adaptando sua forma para continuar relevante e crível em cada época, sem nunca revelar sua natureza completa. É uma das teorias mais radicais de toda a ufologia, e também uma das mais difíceis de testar cientificamente. Porque, por definição, qualquer evidência que a contradiga pode ser reinterpretada como mais uma manifestação adaptativa do próprio sistema. Vale destacar um exemplo específico desse padrão, documentado por pesquisadores ao longo de décadas: relatos de tempo perdido. Pessoas que descrevem ter vivenciado um encontro breve, de poucos minutos pela própria percepção, mas que, ao retornarem à normalidade, descobrem que horas inteiras haviam passado sem explicação. Esse fenômeno específico aparece tanto em relatos modernos de abdução, quanto em registros muito mais antigos de pessoas que afirmavam ter sido levadas por entidades do folclore local, em diferentes culturas, sem qualquer conexão histórica direta entre os relatos. Para os defensores da hipótese interdimensional, essa recorrência não é coincidência estatística. É evidência de que o próprio fenômeno manipula, de alguma forma ainda não compreendida, a percepção subjetiva do tempo durante o encontro. Algo absolutamente incompatível com qualquer tecnologia de transporte físico convencional, mas perfeitamente compatível com a ideia de uma realidade onde as próprias regras do tempo, como conhecemos, simplesmente não se aplicam da mesma forma. Esse canal existe para investigar com seriedade, não para validar qualquer teoria só porque ela é fascinante. E a hipótese interdimensional, por mais intelectualmente rica que seja, carrega um problema científico fundamental que precisa ser dito com a mesma clareza com que apresentamos a teoria. Cientistas estabelecidos, incluindo astrônomos ligados a instituições de busca por inteligência extraterrestre, classificam essa hipótese como praticamente impossível de testar ou refutar através do método científico tradicional. Se um fenômeno pode, por definição, mudar de forma, não deixar vestígios e se adaptar para escapar de qualquer verificação. Como, exatamente, você desenharia um experimento capaz de confirmá-lo ou de desmenti-lo? Esse tipo de estrutura teórica, que se ajusta para sempre escapar de teste definitivo, é exatamente o que filósofos da ciência classificam como hipótese não falsificável. E hipóteses não falsificáveis, por mais sedutoras que sejam, ocupam um território muito mais próximo da fé e da especulação filosófica do que da ciência testável. Isso não significa que a hipótese interdimensional seja necessariamente falsa. Significa que, enquanto não houver um método capaz de testá-la de forma rigorosa, ela permanecerá exatamente onde está hoje, uma das interpretações filosoficamente mais interessantes de um fenômeno real, mas não uma conclusão cientificamente estabelecida. E é exatamente por isso que a declaração recente de Ana Paulina Luna é tão significativa. E, ao mesmo tempo, precisa ser recebida com cautela. Uma autoridade política com acesso a material classificado dizendo "eles não são extraterrestres" é uma afirmação institucional poderosa. Mas ela ainda não é, tecnicamente, prova científica de natureza interdimensional. É uma interpretação, talvez bem informada, talvez não, de dados que o público em geral ainda não pode examinar de forma independente. Existe ainda outra camada dessa discussão, levantada por relatos atribuídos ao físico Hal Puthoff, que trabalhou em décadas passadas em programas de pesquisa ligados a agências de inteligência americanas. Segundo essa linha de relatos, setores ultra-secretos de defesa já teriam recolhido destroços físicos de objetos não identificados ao longo de décadas. O que cria um paradoxo interessante para a própria hipótese interdimensional. Se esses seres realmente operam fora da nossa métrica física habitual, como exatamente seria possível capturar destroços físicos concretos deles? Uma possível resposta, sugerida por teóricos dessa linha, é que esses seres e suas naves precisariam, em algum momento, reduzir sua frequência ou se materializar dentro da nossa densidade física para interagir conosco. E seria exatamente nesse momento de transição, ao se tornarem temporariamente sujeitos às leis convencionais da física, que se tornariam vulneráveis a acidentes ou até a sistemas de defesa terrestres convencionais. Essa é, claramente, uma hipótese dentro de uma hipótese.
uma tentativa especulativa de resolver uma contradição lógica da própria teoria interdimensional. Esse canal apresenta essa camada de raciocínio porque ela existe e circula entre pesquisadores do tema, mas reforça: trata-se de especulação teórica em cima de relatos não confirmados, não de fato estabelecido. Segundo a própria Ana Paulina Luna, o sistema Pursui está prestes a liberar um quarto lote de arquivos. E, segundo ela, o conteúdo desse lote seria qualitativamente diferente de tudo que já foi divulgado até agora. Isso, somado à sua declaração sobre natureza não extraterrestre dessas entidades, criou uma onda de expectativa que atravessou desde fóruns especializados de ufologia até a cobertura de veículos de notícias mais tradicionais. Esse canal vai continuar acompanhando, com o mesmo rigor de sempre, separando o que é declaração oficial verificável do que é interpretação, especulação ou ainda apenas teoria filosófica. Mesmo quando essa teoria vem de uma fonte com autoridade política real. Se o próximo lote realmente confirmar elementos da hipótese interdimensional, estaríamos diante de uma das maiores reviravoltas conceituais da história da ufologia. Não descobrir vizinhos distantes no cosmos, mas descobrir que nunca estivemos tão sozinhos quanto pensávamos. Porque o outro sempre esteve aqui, numa camada da realidade que ainda não aprendemos a ver. No final das contas, talvez a pergunta "estamos sozinhos no universo" nunca tenha sido a pergunta certa. Talvez a pergunta certa sempre tenha sido: estamos sozinhos nessa dimensão? Jacques Vallée passou 6 décadas estudando esse fenômeno sem nunca afirmar uma resposta definitiva. John Keel morreu acreditando que os ultraterrestres estavam aqui, ao nosso redor, o tempo todo. E agora, em 2026, uma autoridade política com acesso a material classificado sugere, publicamente, que talvez os dois estivessem certos. O que você acha? Você acredita que esse fenômeno vem de outro planeta, de outra dimensão, ou de um lugar que nem temos vocabulário ainda para descrever? Deixa sua teoria nos comentários. Se inscreve no canal, ativa o sininho, porque quando o próximo lote do Pursui for liberado, esse canal vai estar aqui, separando ciência de especulação, antes de qualquer outro lugar. Até o próximo mistério.